Timaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e, claro, segue a gente também lá na minha conta pessoal do Instagram, beleza? E olha, temos boa notícia para começar o vídeo, informação dada pelo companheiro Bruno Daniel, da Rádio Band News de Goiânia. A CBF deve estar prorrogando o prazo de inscrição de atletas. A janela deve ser estendida. Ela terminava no dia 4 de abril e deve ser estendida até o dia 20. Então, o Vasco e as outras equipes estariam ganhando mais 16 dias aí dentro da janela. Hoje são 22 do mês, o mês acaba daqui a 9 dias, esse mês vai até o dia 31, teriam mais 4, ou seja, o Vasco teria 13 dias aí para conseguir contratar seus reforços e regularizar para a estreia do Brasileiro, que é entre o dia 15 e 16. Se realmente confirmar essa abertura, essa extensão da janela até o dia 20, aí você soma 13 dias com mais 16 dias, aí nós estamos aí com quase um mês, são 29 dias aí para poder contratar. Então, boa notícia e dado crédito aí ao companheiro Bruno Daniel da Rádio Band News lá de Goiânia. E agora eu vou deixar passando para vocês na tela essa publicação do Instagram oficial do Maracanã. Irritou muito a diretoria do Vasco, porque acredita que a dupla Fla-Flu está tratando o Maracanã de forma arbitrária. E eu vou ler para vocês o que está escrito aí na publicação. A taça vai ficar em casa. E tá uma foto do Pedro e uma foto do Germancano. E a legenda, deixa eu só pegar rapidinho aqui, a legenda da publicação é a seguinte: os dois maiores campeões do Campeonato Carioca vão se enfrentar em mais uma final. E até aí não tem nada de errado. Pela quarta vez consecutiva, algo inédito na competição. Tem Fla-Flu na decisão. E a taça continuará em casa aqui. Ou seja, eles se colocaram, né, como se o Maracanã fosse a casa do Flamengo e do Fluminense. Quando a gente sabe que o Maracanã é um equipamento público, o Vasco é o primeiro campeão, inclusive, do Maracanã, quando ele foi construído para a Copa número de 50, e é um palco carioca. O Maracanã não tem dono, hoje ele é até gerido de forma provisória pela dupla Fla-Flu, mas ele não pertence à dupla Fla-Flu, assim como o Engenhão não pertence ao Botafogo, ou melhor, o estádio Newton Santos, e ele é gerido pelo Botafogo, tá bom? Então isso causou uma irritação muito grande internamente no Vasco, e se vocês forem lá no Instagram e derem uma olhada também nos comentários, muitos torcedores de Vasco, Botafogo, se irritaram também com essa colocação. E agora vamos trazer para vocês aqui, falando ainda de Campeonato Carioca, a súmula da partida. Saiu a súmula e olha o que o árbitro colocou, por que ele expulsou o Figueiredo. E acredito que o Figueiredo pode pegar gancho por isso aqui, ó. Aspas agora aqui para o que relatou na súmula o árbitro sobre o Figueiredo. Expulsei de forma direta aos 93 minutos do segundo tempo, após ser informado pelo árbitro assistente número 1, senhor Luiz Cláudio Regazon, que o jogador de número 15 da equipe do Vasco da Gama SAF, o senhor Lucas Figueiredo dos Santos, a este assistente proferiu as seguintes palavras: vai tomar no filho da... vai se F. Você entendeu? Baralho, né? O jogador deles estava no chão. O jogador expulso encontra-se no chão. Peraí. O jogador expulso encontra-se no banco de reservas da equipe mandante. Desculpa aí a leitura difícil, é que a letra do árbitro é horrorosa. Eu tô com um print aqui, então eu tive que dar uma lida para vocês aí. Até em minha defesa, eu vou deixar o print na tela aí para vocês verem que é meio difícil ler a letra do cidadão, ainda mais uma certa distância. Eu tô com o notebook aberto aqui embaixo, mas enfim, então tá feito o registro aí, vazou a súmula e o Figueiredo
deve pegar gancho por essa situação. A situação relatada aqui é no terceiro gol do Ayrton Lucas, onde o Pedro bate a falta de forma errada, fora do local, pega o time do Vasco todo torto, bate rápido bem à frente e acaba saindo o gol. Uma outra informação importante, temos o primeiro candidato a presidente do Vasco de forma oficial. O Grupo Identidade Vasco, que é capitaneado ali pelo Roberto Monteiro, lançou o seu candidato. O candidato lançado pela Identidade Vasco é Pedro, e tem um sobrenome aí diferente, Strozenberg. Eu vou ler para vocês aqui a nota do lançamento da candidatura, para vocês conhecerem, né? Em outubro, se não me engano, são as eleições do Vasco, outubro, novembro. Então tá chegando aí, daqui a pouco todo mundo deve colocar o seu time em campo e eu vou entrevistar todos no Futebolaço Podcast. O Eduardo Cassiano lançou sua pré-candidatura, não está confirmado que realmente ele vai participar da eleição, a princípio sim, e eu o entrevistei lá no canal. Então devo até estar entrando em contato com o Pedro para poder levar ele lá no podcast para apresentar à torcida as propostas, a ideia dele, etc. Mas vamos lá. Lançada a candidatura de Pedro Strozenberg à presidência do Vasco. Aí aqui, aspas do slogan: unir os vascaínos é a primeira tarefa. Em reunião realizada nesta segunda-feira, dia 20, o Grupo Identidade Vasco decidiu por unanimidade lançar o nome de Pedro Strozenberg para concorrer à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama em eleição que deverá acontecer em novembro deste ano. O candidato à primeira vice-presidente geral será Eloy Ferreira. Vascaíno desde sempre, sócio do Vasco há 39 anos, ex-conselheiro do clube e coordenador do Identidade Vasco a partir de 2018, Strozenberg propõe que a oposição se una em defesa do Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora vai aspas aqui para o Strozenberg. O clube está ameaçado de apagar a sua história. Para o candidato, a atual aliança que tomou o poder no Vasco tem um único programa: vender o que resta do clube. A aliança no poder prometeu ter todas as soluções para o clube e no final a solução era vender o futebol. Poucos sócios têm dúvidas de que qualquer um deles que vença as próximas eleições facilmente irá vender o máximo possível do que resta do patrimônio, incluindo o São Januário e a sede náutica da Lagoa. Pedro e seus companheiros de Identidade Vasco irão a partir de agora procurar outras forças que estejam no campo de defesa do clube associativo para construir uma grande aliança. Strozenberg explica as diretrizes iniciais. De início, nossa proposta tem apenas 5 pontos. Primeiro ponto da proposta: preservar os 30% que nos restam do futebol do Vasco. Segunda proposta: exigir o cumprimento integral de todas as promessas feitas durante a venda do futebol, disputar títulos e estar entre os maiores orçamentos, etc. Terceiro, defender diante da empresa majoritária que hoje controla o futebol os direitos dos sócios estatutários e dos torcedores, além das tradições e compromissos do clube. Não pode ser o Vasco, verdadeiro clube do povo, a elitizar o acesso aos estádios cobrando fortunas pelo ingresso. Quarto ponto: dar ampla transparência e divulgar aos sócios e torcedores os itens de contrato da venda do futebol vascaíno, que mostrem os reais compromissos e prazos que a 777 obrigatoriamente assumiu, além de revelar quanto se pagou de comissão e a quem pela venda do futebol vascaíno. Quinto, além de preservar o patrimônio do clube, vamos valorizá-lo, tomando os locais acolhedores das famílias vascaínas, em especiais as novas gerações de vascaínos e de vascaínas. A estas 5 propostas iniciais, vamos agregar muitas outras, tanto as vindas de alianças estabelecidas, quanto as oriundas diretamente dos torcedores e sócios, que certamente contribuirão decisivamente com ideias novas. Em breve iremos convocar um plenário da campanha aberta a todos os vascaínos e vascaínas, diz o candidato. E aqui encerra a matéria. Quem é Pedro Strozenberg? Pedro Strozenberg é bacharel em Direito e um dos mais respeitados especialistas em mediação comunitária do Brasil. Ex-diretor executivo do ICER, Instituto de Estudos e Religião, foi ouvidor-geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro de 2016 a 2019 e atualmente é ouvidor-geral da Fundação Renova e presidente do Conselho de Administração do Viva Rio. Reconhecido pela capacidade de agregar e dialogar,
mesmo com adversários. O candidato a presidente ressalta a importância de unir todos os vascaínos que defendem o clube associativo. E aspas aqui, e assim ele encerra. Rejeitamos qualquer forma de exclusivismo. A unidade é fundamental, pois a atual aliança no poder fará de tudo para que os vascaínos não tenham acesso às informações sobre a venda do futebol. Claramente, eles não têm qualquer moral ou peso para cobrar nada na 777. Eles colocam carioca aqui de forma pejorativa, que eles alegaram que a 777 é uma tal de 77 carioca. Eu não vou levar nem em consideração isso aqui. Aí, transparência, diálogo e defesa da institucionalidade serão temas centrais na agenda vascaína em 2023, garantem Strozenberg. Então tá feito o registro aí, mais um candidato, mais um, porque o Eduardo Cassiano já falou que vai concorrer, lançando candidatura, e a linha deles é serem guardiões do clube associativo, alegando que a ideia de quem está do outro lado é vender o restante, lembrando que a lei da SAF, obrigatoriamente, 10% você não pode vender, ou seja, os outros 20%, o clube deve acabar vendendo na cabeça e na ideia deles. Eles acreditam que eles conseguem defender o clube, porque a ideia deles é afastar cada vez mais. Inclusive, eles fazem aqui uma ilação, né? Não tem prova, mas eles alegam, né? Informação deles aí de bastidor, é de que a ideia daqui a pouco é vender São Januário, vender a sede náutica da Lagoa, que inclusive o Zé Colmeia vem capitaneando junto com outros vascaínos a reforma da sede, que tá ficando muito bacana. Enfim, tá feito o registro aí e logo mais a gente chega com a nossa segunda edição, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento que volta, mas tamo junto, valeu, fui!